Oitavas de final da Copa do Brasil, segundo jogo. A gente tem 16 times brigando aí por 8 vagas, né? As 8 vagas para as quartas de final da Copa do Brasil, sendo 15 times de Série A e apenas um time de Série B, que é o Sport. Então nós vamos passar jogo a jogo aí, galera. Os primeiros jogos já foram, né? Dos confrontos, a gente está no segundo jogo. Então vamos passar jogo a jogo, analisar as melhores bets para cada um e no final a gente monta uma bet juntos aqui de acordo com nossos palpites. Fechou? Vamos pro vídeo. Galera, sem mais delongas, já estamos com o Packball aqui, que é o site que eu utilizo para fazer as minhas análises, né? O primeiro jogo que a gente vai pegar, a gente vai por ordem de horário, né? De dia e horário. Então, o vídeo está sendo gravado na terça-feira, dia 30. Os jogos, amanhã temos 6 jogos e na quinta-feira temos mais 2, né? No dia 1º. Então, vamos começar pelo Bahia e Santos aqui. O mercado que me chamou a atenção para esse jogo aqui, para esse confronto, galera, foi o mercado de gols. Se a gente olhar aqui na Bet365, o primeiro jogo foi 0-0, né? Bahia e Santos são times under e o mercado está nos dizendo isso também, está dando uma odd de 1,57 para o under 2,5 e uma odd de 2,35 para o over. Então o mercado está me dizendo que é um jogo under e eu também olhando as estatísticas aqui dos últimos 10 jogos do Bahia e dos últimos 10 jogos do Santos também, a gente percebe que os dois são times under. Então é o que eu acredito para essa partida também, um jogo mais under. O primeiro jogo já foi 0-0, acredito num jogo pegado aí, não tem favorito nesse duelo para mim, tá, galera? Se a gente olha aqui as estatísticas de gols, a gente vê que o Bahia tem uma média até alta, 2,7 gols marcados mais sofridos em média, enquanto o Santos tem uma média de 1,9, uma média baixa. Então, o meu palpite para essa primeira partida aqui entre Bahia e Santos seria aqui um under 3,5 gols. Claro, uma odd 1,18 não tem valor fazer essa operação avulsa, fazer sozinha, mas para colocar numa múltipla, numa dupla, numa tripla, enfim, tem valor sim, beleza? Menos de 3 gols e meio nessa partida. O segundo jogo que a gente tem aqui, galera, vamos voltar aqui, ali no Packball também a gente volta, é o jogo entre Fortaleza e Palmeiras, tá? Vamos nas estatísticas também. O que a gente tem aqui, galera, no primeiro jogo, o Palmeiras já meteu um 3-0 no Fortaleza aí, tem uma grande vantagem, né, para o jogo da volta, que é na casa do Fortaleza. A gente vê aqui os últimos 10 jogos do Fortaleza, o Fortaleza tá bem até, vem numa sequência boa, os últimos 10 jogos são 5 vitórias, 3 empates e apenas 2 derrotas. Já o Palmeiras, meus amigos, dos últimos 10 jogos não perdeu nenhuma, ganhou 6, empatou 4. É muito difícil vencer o Palmeiras, tá? Muito difícil. E o Palmeiras vai completo, galera. Tava dando uma olhadinha nas notícias aqui do Palmeiras, né? E vi que mesmo tendo ganhado o primeiro jogo de 3-0 aí, o Palmeiras vai com o time titular para esse segundo jogo aí. Tava dando uma olhadinha nas notícias aqui, galera, e vi que o Palmeiras fecha os trabalhos para a Copa do Brasil, né? E vai com o time titular, ou seja, o Palmeiras mesmo tendo ganhado o primeiro jogo de 3-0, não vai poupar o time. Quem sai do time é o Arthur, que já jogou a Copa do Brasil pelo Bragantino, mas de resto, o Palmeiras vai com o time titular, vai com o Dudu, vai com o Rony, com o Veiga, enfim. De acordo com as estatísticas aqui, os últimos jogos do Palmeiras, os últimos jogos do Fortaleza, por mais que o Fortaleza jogue em casa com a força da sua torcida, precisa reverter um placar aí. Eu acredito que o Palmeiras não perca esse jogo, tá, galera? Então, a gente pegaria aqui uma aposta que eu vejo muito valor, seria dupla hipótese para o Palmeiras, né? Empate ao Palmeiras numa odd de 1,50, mas a gente vai lá no mercado de handicap mais 0,5, porque sempre paga um pouquinho mais o handicap, né? Inclusive eu gravei um vídeo sobre isso, tá lá no Reels, no Instagram, @oguguoficial, que sempre quando você vai no handicap, no mercado das odds asiáticas, você acaba conseguindo pegar uma odd um pouquinho melhor nas operações. Então a dupla hipótese aí, dupla chance, o Palmeiras está pagando 1,50, o handicap mais 0,5, que é a mesma coisa, está pagando 1,525, está pagando um pouquinho mais, então eu iria nessa operação aqui. Claro, também não tem muito valor entrar nessa operação pré-live, mas para fazer uma dupla, uma tripla ou colocar numa múltipla, tem valor, beleza? Próximo jogo que a gente tem aqui, galera, é o jogo de Cruzeiro contra Grêmio. É um jogo que é bem aberto, ao meu ver, duas boas equipes que vêm numa sequência interessante até. O Cruzeiro começou o ano com tudo aí, começou o Brasileirão com tudo, na verdade, né? Começou muito bem, depois perdeu para o Fluminense ali, nos últimos 5 jogos já não vem tão bem assim, mantendo a regularidade, né? Os últimos 5 jogos é apenas uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. Já o Grêmio, que começou capengando, começou mais ou menos o Brasileirão ali, o Grêmio nos últimos jogos vem muito bem, com apenas uma derrota,
2 empates e 2 vitórias. Inclusive, no último jogo, o Grêmio ganhou fora de casa do Atlético Paranaense com um time misto ali. Então, o primeiro jogo entre Cruzeiro e Grêmio terminou em 1-1 na Arena do Grêmio, né? Vamos abrir esse jogo aqui. E agora o segundo jogo, o mercado está me dando aí uma odd de 2,15 para o Cruzeiro, uma odd de 3,60 para o Grêmio. Então, considerando aí o Cruzeiro levemente favorito para esse jogo. E vamos dar uma olhadinha nos últimos jogos, né, galera? Na média de gols, por exemplo. Eu vejo valor aqui no mercado de gols, né? Nos últimos 10 jogos do Cruzeiro aí, a gente vê que mais de um gol na partida bateu 8 vezes, né? Então, em 80% dos últimos jogos do Cruzeiro aí, o over 1 gol, né? Mais de um gol na partida bate 8 vezes. Nas últimas 10 bateu 8 vezes, 80% dos jogos. E nos últimos jogos do Grêmio também a gente vem tendo bastante gols contra o Atlético Paranaense 2-1, no Grenal foi 3-1, o próprio Grêmio e Cruzeiro, né, na Copa do Brasil foi 1-1. Então, uma aposta que eu vejo valor aqui para esse jogo, uma odd interessante, é 1,40. Essa bet aqui a gente pode pegar ela no ao vivo, quando ela valorizar para 1,61, ou a gente pode colocar numa operação dupla, numa tripla, mais de um gol nessa partida aí. Acredito num jogo aberto, com 2 equipes qualificadas e saindo mais de um gol nessa partida aí, beleza? Próximo jogo que a gente tem aqui, galera, é um confronto bem interessante, tá? Corinthians e Atlético Mineiro. O Corinthians que estava vindo bem mal, mas agora começou a pegar um padrão de jogo com o Luxemburgo ali, né? Se a gente olhar para os últimos 10 jogos do Corinthians, são muitas derrotas, apenas 2 vitórias. Foi lá contra o Remo e agora no último jogo contra o Fluminense no Brasileirão. Porém, desde o jogo contra o Argentino Júnior ali, o Corinthians já vem pegando um padrão de jogo, joga em casa, tem que reverter ali uma desvantagem, né, de 2-0 para o Atlético Mineiro. O primeiro jogo terminou 2-0 para o Galo. E o mercado está considerando ainda o Atlético Mineiro favorito para essa partida. Eu não concordo com essas cotações, 3,25 para o Corinthians e 2,30 para o Atlético Mineiro. Sendo o jogo na Arena Corinthians, eu não concordo. Só que eu vou evitar pegar mercado de resultado final, vou evitar de pegar mercado de gols. Aqui eu vejo muito valor nos escanteios. O Corinthians, quando joga em casa, costuma conseguir bastante escanteios, né? Ainda mais porque o gramado da Arena Corinthians é bem liso. Tem uma parte ali de gramado sintético também, o Corinthians pressionando, com a força da sua torcida, precisando reverter essa situação aí de ter perdido o primeiro jogo por 2-0, eu acredito que o Corinthians vá para cima desde o primeiro minuto e consiga vários escanteios nesse jogo. No mercado de escanteios aqui, o mercado está me dando aí uma linha de mais de 5 cantos para o Corinthians a 1,83 e eu vejo muito valor nessa linha, tá? Porém, eu iria de forma mais cautelosa aqui para colocar em alguma operação minha mais de 4 escanteios para o Corinthians nessa partida a 1,44, tá? Acredito que essa linha possa bater até no primeiro tempo, igual eu falei. O Corinthians tá tendo um padrão de jogo, tá começando a jogar bem, vai pressionar muito para tentar tirar essa vantagem de 2 gols aí do Atlético Mineiro, vai atacar muito desde o início, então eu vejo muito valor para sair mais de 4 escanteios para o Corinthians nessa partida. A próxima partida que nós temos aqui, Internacional e América Mineiro. Foi o jogo mais difícil que eu encontrei aqui para fazer alguma análise pré-live, porque os dois times são uma incógnita, né? O Internacional estava numa sequência terrível aí de 1, 2, 3, 4, 5 derrotas seguidas. Ganhou na Libertadores do Metropolitanos, ganhou no Brasileirão do Bahia, então a gente não sabe se o Inter ressurgiu, se acordou para a vida ou se foi só uma pequena fase. O América Mineiro também está muito mal no Campeonato Brasileiro, né? Não vem bem, vem de 2 derrotas aí, uma na Sul-Americana e uma no Brasileirão para o Botafogo. O primeiro jogo desse confronto aí já foi 2-0 para o América Mineiro. O Inter precisa reverter essa vantagem, essa desvantagem, né? Essa vantagem que o América pegou. Só que é muito difícil fazer alguma coisa. O mercado que eu olhei aqui, que eu vi valor para esse jogo, apesar da vitória do Inter ter um certo valor, foi o mais de um gol aqui para a gente também colocar numa dupla, numa tripla, numa múltipla, enfim, né? Acredito numa vitória do Inter, só que, igual eu falei, só o fato de ter ganhado apenas 2 partidas, né, as últimas 2, não me deixa ainda 100% confiante para pegar a vitória do Inter, então esperaria essa odd valorizar para o over 1 gol aí na partida, over 1,5, né? E pegaria mais de um gol, que eu acredito que saia mais de um gol nessa partida, ainda mais pela média das equipes, né? Se a gente pegar a média de gols de Inter e de América, a gente vê que a do Inter é de 2,5 gols marcados mais sofridos por partida e a do América é de 3,5, ou seja, pegando uma linha de mais de um gol, a gente está trabalhando abaixo das médias. O próximo jogo que a gente tem aqui é Botafogo e Atlético Paranaense. É um confronto um tanto quanto interessante também,
O Atlético Paranaense vem de 3 derrotas seguidas, né? Estava vindo numa sequência maravilhosa de 5 vitórias, agora perdeu as últimas 3. Talvez um reflexo aí do Fernandinho, não tá machucado, não tá jogando nos últimos jogos, principal jogador do Atlético. O Botafogo não tem muito o que comentar, tá muito bem, líder do Campeonato Brasileiro, numa fase maravilhosa. Inclusive a última derrota do Botafogo foi para o próprio Atlético Paranaense. O primeiro jogo terminou 3-2 para o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Segundo jogo agora no Rio de Janeiro. E cara, eu acredito que o Botafogo não perca essa partida para o Atlético Paranaense, viu? Acredito que vença esse jogo, leve para os pênaltis. Acredito que não vença por mais de um gol de diferença, não. Acredito muito numa vitória do Botafogo, levando o jogo para os pênaltis. Mas, para a gente pegar uma linha mais segura aqui, eu pegaria o handicap 0.0 a favor do Botafogo, que é o famoso empate anula, né? Botafogo 0.0 quer dizer que, se o jogo terminar empatado, a gente tem um reembolso. Se o Botafogo vencer, a gente tem um green. Se o Botafogo perder, a gente tem o red. Essa linha está muito boa para a gente colocar numa operação múltipla, numa dupla, numa tripla também. Bom, amanhã, né, na quarta-feira, são esses jogos que a gente tem no dia 31. E ali no dia 1º, que é na quinta-feira, a gente vai filtrar aqui somente a Copa do Brasil, a gente tem 2 jogos. São Paulo e Sport, então vamos analisar esse jogo aqui também. O primeiro jogo, o São Paulo já venceu fora de casa, né, como eu comentei. O Sport é o único time de Série B que está na Copa do Brasil ainda. O primeiro jogo já foi 2-0 para o São Paulo fora de casa, agora joga no Morumbi. O mercado está dando favoritismo total ao São Paulo, né? Uma odd de 1,55. E eu acredito sim que o São Paulo vença nessa partida, apesar do time do Sport ser qualificado. É uma boa equipe do Sport, mas não compara, né, galera? O Dorival está vindo muito bem, numa fase maravilhosa. O São Paulo não perde essa partida. Desde quando o Dorival assumiu, o São Paulo não perdeu ainda. Está vindo numa sequência aí de 4 vitórias seguidas. O Sport está numa sequência de vitória, derrota, vitória, derrota. Os últimos 5 jogos é um empate, 2 vitórias e 2 derrotas, né? O Sport é um bom time, sim. Acredito que vá pressionar para tentar tirar essa vantagem de 2 gols do São Paulo, só que aqui eu não vou me arriscar em mercado de resultado final, em mercado de gols. Uma linha muito interessante que eu gostei aqui que o mercado está me dando é uma linha de escanteios a favor do Sport, tá, galera? O mercado está me dando uma odd de 1,72 para uma linha de mais de 3 cantos para o Sport nessa partida. E quando a gente olha nas médias do Sport aqui, nas médias de escanteio do Sport, a gente vê que o Sport tem uma média de mais de 6 escanteios marcados a seu favor por partida. E o São Paulo, em média, cede quase 6 escanteios por partida para os seus adversários também. Então essa linha aqui de mais de 3 cantos para o Sport, ela está muito boa, me chama bastante atenção. Mas como a ideia aqui do vídeo é a gente montar uma dupla, uma tripla, a gente vai de forma mais cautelosa aqui, né? Eu iria de forma mais cautelosa pegar aqui mais de 2 escanteios para o Sport nessa partida a 1,30 para a gente colocar junto com alguma outra operação e formar uma odd de valor aí, beleza? Mais de 2 cantos para o Sport, porque já perdeu o primeiro jogo, vai para cima de qualquer jeito. Essa operação ela só tem um risco se o São Paulo abrir 1, 2, até 3 gols de vantagem aí meio que morre o jogo, né? Daí o Sport meio que desiste do jogo também, mas eu acredito que não vai ser assim não. Acredito que o Sport vai tentar ir para cima do São Paulo no início e vai cavar aí pelo menos uns 3 escanteios nessa partida. E por último, mas não menos importante, nós temos aqui o jogo entre Flamengo e Fluminense, tá, galera? Um jogo que a gente foi trollado aí na primeira partida, a gente entrou no mercado de gols e o jogo terminou 0-0 com o mando do Fluminense. Agora a gente tem a partida de volta com o mando do Flamengo, jogo no Maracanã, promessa de Maracanã lotado. E o que falar dessa partida, né? O clima lá no Flamengo não está muito bom. Eu estava dando umas olhadinhas, né, uma olhadinha nas notícias ali do Globo Esporte. O clima não está dos melhores no Flamengo, só que é clássico. O clássico não tem favorito. O Fluminense vem de 3 derrotas seguidas, já são 4 jogos sem marcar. Então a gente vai fugir do mercado de gols aqui também. E o que chama atenção para essa partida é o mercado de escanteios. São 2 equipes que têm uma média alta de escanteios marcados mais sofridos, né? O Flamengo uma média de 11,2 e o Fluminense uma média de 12 escanteios marcados mais sofridos nas suas partidas. Vai ser um jogo aberto, eu acredito que não vai ter goleada para nenhum lado. Não é um jogo de muitos gols, eu acredito, mas se for também não impacta na entrada em escanteios, a não ser que saia uma goleada para algum dos lados. Mas acredito no jogo aberto, com os 2 times atacando muito em busca da classificação. E uma linha que eu gostei bastante aí foi a linha de escanteios totais na partida. Uma linha que me chamou a atenção foi essa linha de mais de 8 cantos, né? Sair pelo menos 9 escanteios nessa partida. A gente também estaria trabalhando abaixo das médias. E eu gostei muito dessa linha de mais de 8 escanteios na partida toda. Fechou? Então é isso, galera. Essa é a minha análise para esses 8 jogos da Copa do Brasil aí. Claro, é uma pré-análise, tá, galera? No ao vivo ali, tudo pode mudar, os jogos podem fugir do padrão. Vocês viram que a gente olhou as estatísticas,
foi também de acordo com o cenário, o momento atual das equipes ali. E claro, a gente deu um palpite ali para cada partida. Se a gente fosse fazer uma múltipla com todos os palpites, a gente teria essa bet que está aí na tela. Porém, eu não recomendo fazer a múltipla com todos os palpites, porque uma ou outra pode ser que dê head, é provável que uma ou outra dê head, né? A gente não é mago aqui para acertar tudo, mas uma operação de muito valor que eu deixo aqui para vocês como dica de aposta aí para essas oitavas de final da Copa do Brasil é essa bet aí que está na tela, ó, de 1,70 para sair menos de 3 gols e meio, né? Menos de 4 gols no confronto entre Bahia e Santos, e para sair mais de 4 escanteios para o Corinthians no duelo entre Corinthians e Atlético Mineiro. Uma duplinha de odd 1,70 que eu vejo bastante valor, e a gente vai com 1% da banca nessa operação aí, beleza? Sem fazer loucura, é uma análise bem feita, uma pré-análise bem feita, né? Mas como eu disse, no ao vivo tudo pode mudar, então sem fazer loucura para tentar alavancar a banca, devagar nessa operação, com cautela, gestão, e é isso aí. Então é isso, galera, essas foram as análises para esses jogos aí da Copa do Brasil. Se você gostou, curte aí, compartilha com seus amigos, para quem gosta de futebol, quem gosta de aposta, e comenta aqui também se você concorda com as minhas análises, se você acha que alguma coisa vai bater, e comenta também o que você acha que vai dar head dentro do que eu comentei aqui, beleza? Tamo junto, bora pra cima e até o próximo vídeo.